Oi, gente querida, bem-vindos e bem-vindas a mais um SignaCast, o podcast do Instituto Signativo sobre uma educação que faz sentir e que faz sentido. Eu me chamo Renata, sou professora, faço parte do Instituto Signativo e hoje a gente está aqui para bater um papo com um cara muito legal. A gente fala que ele é a estrela desse instituto. Nosso querido professor Ivan Liu, seja muito bem-vindo, professor, né? Brincadeiras à parte. É que o professor Ivan é daquelas pessoas que fazem a gente acreditar mais na educação. Então, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. E, como de costume, eu quero que você se apresente, professor Ivan, para a gente não perder nenhum detalhe precioso sobre você. Legal, Rê. É uma honra, obrigado, né, por essa apresentação tão generosa. O pessoal fala que eu pareço uma estrela, é porque eu sou a cara do Jack Chan, eu sei que é por causa disso, né? Jack Chan de Pompeia, importado direto de Pompeia. É isso aí. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ivan Shiozawa, sou casado com a Ellen, sou pai da Eli. Uma querida, uma linda. Pai de uma adolescente, né, de 14 anos. Eu sou mestre de um vira-latas chamado Pu, né? Mas assim, minha formação é em arquitetura. Depois já passei pelo mundo da teologia, fui para pedagogia, minha vida profissional, já pivotei várias vezes, fiz várias curvas, né? E eu estou onde eu estou agora, no mundo da educação, e trabalhando com vocês, né? Aqui no Instituto Signativo. Cada vez que eu venho para cá, eu me sinto tão honrado, tão querido, né? Tão parte da equipe. E é por isso que a gente continua caminhando junto, né? Acreditando junto. E hoje eu tô numa nova fase da minha carreira, né? Eu tô como consultor. Então, eu presto uma consultoria hoje para a Fundação Shunji Nishimura, né? Fazendo a parte da educação imaginal. E aqui com vocês, né? Fazendo Escola do Sentir, fazendo a aula Master, né? Tantas outras coisas aí, sonhando junto com vocês. Que bom, né? Como aquele lema, né? É um sonho que não se sonha só. Que bom que você tem aqui com a gente. E vamos falar sobre aquilo que a gente mais gosta aqui dentro desse instituto, né? Que é falar sobre formação de pessoas. Sim, com certeza. Sobre relações, sobre esse material que a gente tanto preza dentro deste instituto, que é esse material humano. Então, o tema desse podcast é sobre algo que a gente leva com muita responsabilidade, né, professor Ivan? Que é essa cultura de confiança. Com certeza. Que a gente vai estabelecendo nas nossas relações. Eu vou pedir para você trazer um pouco do seu olhar sobre o que é esse ambiente de confiança, que as organizações tanto falam, né, que a gente está trazendo aqui para o campo da educação. Conta para a gente, professor Ivan. Acho que para a gente estar fazendo esse podcast aqui, nós estamos fazendo porque existe já esse relacionamento de confiança, né? Sim. A gente consegue estar aqui à vontade, etc., porque tem um relacionamento por trás disso, né? Então, a cultura da confiança, ela veio muito antes de eu conhecer ela com esse nome mesmo, né? Eu, como aluno, nunca fui um bom aluno na escola, né? Eu era o paradoxo da minha escola. Duvido. Eu era o japonês burro. Meu Deus! O pessoal não sabia que existia isso. Todo mundo queria sentar perto de mim para colar. Aí depois que sentava perto de mim, nunca mais sentava, porque falava, não dá para colar desse cara. Mas a escola, para mim, nunca foi um lugar de confiança, né? Passei alguns traumas dentro do ambiente escolar. Sempre quis ser professor, né? Desde a minha adolescência, mas acabei fugindo dessa área. Mas, assim, quando, de fato, entrei na sala de aula, né, como professor, eu comecei a descobrir que o meu sucesso nas minhas aulas não vinham pelo meu conhecimento, porque eu sabia muitos temas que eu, né, estava lá para ensinar, mas porque de alguma maneira eu conseguia instilar dentro da sala de aula um ambiente onde as pessoas se sentiam à vontade, onde os alunos podiam brincar sem me ofender, né? Onde eu podia brincar com eles sem eles se sentirem ofendidos também. E nessa troca, nesse relacionamento que a gente ia criando, os alunos iam aprendendo, né? Foi até engraçado porque na semana passada eu estava treinando jiu-jitsu e veio um ex-aluno meu no treino, né? Primeiro treino dele.
Depois do treino, ele virou para mim e falou assim, professor, ele já agora está formado já, né? Mais de 25 anos de idade. Ih, tá entregando a idade. Eu já sou velho. E aí ele falou para mim, professor, ele começou a falar o nome dos conteúdos que eu dei para ele. Ele falou assim, eu lembro até hoje. Né? Eu falei assim, cara, olha que poder. E eu sei que isso não é muito pela minha didática ou pelo meu conhecimento, mas porque o ambiente de confiança ele propicia a aprendizagem. E é por isso que a gente precisa se apropriar disso, né? Construir ambiente de confiança, a gente pode enumerar alguns pontos aqui e tal, e pode parecer que é algo complicado, mas tem mais a ver com a nossa habilidade humana de fazer relacionamento, né? Então, acho que é mais ou menos isso que a gente tá buscando quando a gente fala sobre cultura de confiança, é a gente ter essa capacidade de olhar, antes de olhar para o outro, olha para si, né? Olha quais são seus pontos fortes, quais são suas fragilidades e falar, é assim que eu vou entrar nessa relação. E é a partir daqui que eu vou começar a olhar para o outro, né? Ai, que bacana. E você tocou num ponto, né, Ivan, falando sobre alguns aspectos que a gente pode observar quando a gente fala dessa cultura de confiança. Então, como que esse educador, esse educador ou essa comunidade, eles podem chegar nessas camadas mais profundas, né? Como que ele começa a colocar em prática dentro de sala de aula? Quais são esses aspectos que ele pode começar a pensar quando ele fala, como que eu vou desenvolver essa cultura da confiança dentro da minha sala, dentro da minha comunidade, dentro da minha equipe escolar? Ajuda a gente a ampliar o nosso olhar aí em que aspectos que a gente pode começar a pensar. Legal. Primeiro lugar, né, vamos pensar no ambiente da sala de aula, né? Aquele lance que a gente não curte, né? Das fileiras, das carteiras ali em forma matricial, aluno olhando a nuca do outro. Silêncio absoluto. Né? Quem está no palco é o professor ali paradão e todo mundo olhando para ele e tendo que ouvi-lo, né? E o professor de pé e os alunos sentados. Posição de poder, posição de submissão, né? Então, acho que a gente precisa olhar para o ambiente físico, né? Eu falo isso como arquiteto também, né? Que a gente precisa começar a mover um pouco as carteiras de lugar. Tem que começar a planejar a aula de uma maneira que você planeja até a maneira que o aluno vai ficar na sala. Ele não vai ficar sentado 50 minutos. Se eu puder colocar um bloco de papel em cima da minha mesa e pedir para os alunos andarem até a minha mesa para pegar o papel, eu vou fazer isso. Porque eles precisam se levantar, eles precisam passar por algum momento eu estar sentado e eles de pé, eles na posição de poder e eu na posição de submissão, né? A gente precisa começar a ter essas trocas, né? Então, acho que a primeira coisa que eu falaria e que é fácil de fazer é olha o ambiente físico. O que a gente tem permissão de mudar e que, né? A estrutura fala muito, a gente estava falando muito de círculos, né? Estrutura circular, olho no olho, todo mundo olhando as faces e não as nucas, né? Acho que isso é um aspecto, né? Outro aspecto que eu vejo, eu falei um fácil, né? Que eu acho que é ambiente físico. Acho que tem um aspecto já também que a gente começa a interiorizar um pouco, né? Que é a questão do relacionamento que eu falei. A gente é o adulto da relação dentro da sala de aula. Nós, como professores, a gente tem isso. Nós somos adultos. Nós não estamos lá para ser os melhores amigos dos alunos. Não é sobre isso, né? Nosso trabalho é sobre aprendizagem. Mas eu aprendi uma coisa, né? Eu aprendi que para que eu possa transferir alguma coisa para outra pessoa, precisa ter uma ponte. Somos duas ilhas, né? E somos, né? E tem um espaço entre nós. Se eu quero transferir alguma coisa de mim para você, eu preciso criar essa ponte, né? Ainda mais se eu quero que isso que eu estou transmitindo que fique, né? Porque às vezes a gente está arremessando coisas no outro de longe e está quicando, cai para os lados e os alunos não estão aprendendo, né? Mas a partir do momento que a gente sabe que o nosso papel não é ser o amigão do aluno, mas ser alguém capaz de estabelecer um relacionamento maduro, né? Eu sou adulto, eu sou o mais maduro e eu tenho que lidar com a imaturidade do meu aluno. Perfeito. O que eu vejo ao longo da história, assim, né? Dentro das escolas, é que às vezes nós, professores, corremos o risco de nos infantilizar e a gente fica infantilizado como a criança.
A gente se perde da nossa maturidade e entra no jogo da imaturidade com eles. E aí acabou. Aí não tem mais jeito de salvar. Exatamente. E eu acho que a última coisa que eu falaria, assim, né? Uma fácil, uma média e uma mais difícil, né? A mais difícil que eu acho é a vulnerabilidade. Você se mostrar vulnerável, né? Vou dar um exemplo, né? Uma vez eu estava fazendo um jogo com os alunos e eu me coloquei numa situação de risco. Falei assim, eu criei um jogo no qual eu poderia perder e eles poderiam ganhar, né? Eu não quero me vender como o cara mais poderoso do ambiente, né? Aliás, quando os alunos perceberam que eles conseguiam me derrotar e me derrotaram, mudou a nossa relação, né? Isso parece que aumentou a confiança e eu digo que a nossa vulnerabilidade, ela nos humaniza de novo. O papel do professor no pódio, eu acho que ele te endeusa, né? Ele te coloca na nuvem ali, num lugar intocável, né? Não erra, né? Isso não existe, né? Quantas vezes aluno meu me pegou assim, né? Corrigindo. Me corrigiu, eu falei assim, caramba, não é que esse menino tá certo, né? E boa, né? Exatamente. A vida segue e eu sou humano, eles são humanos, né? E tá todo mundo aqui para errar e para aprender, e esse é o movimento. E a gente sabe que aprende mais quem erra mais nos processos, né? Exatamente. Que bacana. Essa questão da vulnerabilidade é um ponto que a gente toca também com muito cuidado, né, professor Ivan, dentro do Instituto. Porque é aquela questão do se permitir, né? É a questão do se autorizar. Até quando eu vou parar de me cobrar, até quando eu vou ter medo de errar, e esse medo vai me estagnar até quando, né? Porque o medo, ele paralisa e impede a gente de olhar para todas essas questões. Com certeza. E quando a gente incorpora toda essa estrutura, né, que você deu algumas dicas, porque, né, existe um leque de possibilidades, a gente vai trazendo mais clareza para as nossas práticas, né, Ivan? Então, algo que você mesmo diz, isso traz coerência, porque eu tô sempre linkando o meu discurso, aquilo que eu falo, com aquilo que eu faço, e isso vai trazendo, né, mais clareza para a nossa prática, né? E a gente vai, assim, aumentando essa relação, ampliando essa relação de confiança também com os nossos alunos, né? Com certeza. Não é só tem a questão da coerência, né? Mas eu acredito que tem uma questão também da consciência, né? A gente, como educador, se tornar cada vez mais eu não vou me vulnerabilizar só como uma ferramenta e as pessoas vão ver. Se não for natural a vulnerabilidade, eu criei um jogo para que isso acontecesse. E ok, a gente pode criar situações, tá? Eu costumo usar o termo fica de plástico, né? Fica fabricado. Sim. Mas se você usar com sabedoria, não tem problema. Mas o melhor é quando as coisas acontecem com naturalidade. E naturalidade, acho que é uma coisa que nos relacionamentos ajudam. Mas a questão, além da coerência que eu vejo, é a consciência. Estar consciente do que você está fazendo. Se eu vou entrar numa situação de vulnerabilidade, se eu não posso lidar com isso ainda, você falou muito bem, para que eu vou fazer isso? Aí eu posso acabar com a minha aula também, né? Mas à medida que a gente vai amadurecendo, e é por isso que o Signativo traz coisas importantes para a gente quando fala de educação socioemocional, né? O professor, quanto mais ele estiver no domínio daquilo que é a educação socioemocional para ele mesmo, ele começa a se permitir mais entrar nesse jogo da vulnerabilidade. Ser vulnerável é para gente madura. Exatamente. Em qualquer relação, não só de sala de aula, né? No casamento, familiares, tudo, né? O próprio Goleman fala isso, né, nos estudos dele, que inteligência emocional é 80% de sucesso na vida de uma pessoa em todos os campos da vida dela. Então, aquilo que ela faz na vida pessoal, ela vai fazer no trabalho e assim, consequentemente, ela vai conseguindo ter resultados mais positivos. Por quê? Porque a gente altera o nosso campo emocional e a gente fica muito mais aberto e receptivo àquilo que está chegando, né? Pensando no campo da educação, pensando nos processos de conhecimento, né? Então, a gente ainda pensando nessa questão da cultura de confiança, Ivan, dá para a gente dizer que um ambiente de confiança é aquele em que a gente estabelece os nossos valores, né?
Ou seja, aquilo que a gente não abre mão, né? Uhum. Trazendo isso para dentro das práticas de sala de aula. Isso é muito importante. Isso é até outra dica, né? Para a gente criar um ambiente de confiança, né? Estimular a cultura da confiança. A gente fala muito de valores compartilhados, né? É muito importante que eu, como adulto, traga os meus valores, mas eu preciso entrar na sala de aula e eu preciso conhecer os valores dos alunos, aquilo que é importante para eles também, né? Não só para os nossos valores, né? Porque no final das contas, o que acontece muito é que os professores escrevem as regras e colocam na parede e falam, gente, essas aqui são as regras. E, no fundo, os alunos têm expectativas também. Eles podem até concordar com tudo que a gente está falando, mas é necessário que eles também façam as suas entregas, né? Eles também falem o que eles sentem, como eles se sentem, desde levantar a mão para ir ao banheiro, se está na regra, será que precisa, né? Como é que o aluno se sente quando isso acontece, né? Então, eu acho que na escola a gente poderia gastar mais tempo trabalhando os combinados, né? De uma maneira um pouco mais coletiva. É lógico que os alunos vão propor, às vezes, coisas absurdas, porque eles são o lado imaturo da relação, mas o mais incrível é que se ele fala uma coisa absurda, ele está abrindo uma janela para o professor olhar e falar assim, olha, tem uma coisa para a gente corrigir em termos de valores aqui. E começar a fazer perguntas, será que isso realmente é bom? Será que isso realmente é legal? Né? Eu tenho um exemplo disso, né? Quando eu era professor, primeiro dia como professor, eu entrei na sala de aula mascando um chiclete, e eu coloquei a caixinha de chiclete em cima da minha mesa e fui dando aula e mascando o chiclete e dando aula, né? E aí um aluno perguntou, professor, dá um chiclete? Eu falei, claro, pega. Tá. Aí o outro de trás, eu também, no final, um monte de aluno mascando chiclete e beleza, né? E no final do dia eu descobri que na escola era proibido mascar chiclete em sala de aula. Que professor bonzinho. Foi assim, cara, os alunos me passaram a perna assim, porque eu não conhecia as regras, né? Mas estabeleceu ali um vínculo. Foi um vínculo, mas o que eu achei engraçado é que a minha pergunta depois para a coordenação foi assim, por que não pode mascar chiclete? Aí a resposta que me veio foi assim, que os alunos colam embaixo da carteira, eles jogam no cabelo das meninas. E eu, na minha cabeça, eu fiquei assim, mas será que isso, ao invés de proibir, será que não é melhor ensiná-los? Que na minha aula, pelo menos, não tem problema. Você quer jogar o chiclete no lixo? Levanta e vai. Exatamente. Ele não vai perder o fio da meada porque ele foi jogar um chiclete no lixo. E se perder, ok, a gente volta e tal, mas... Aí o mais engraçado foi que eu fui visitar uma escola disruptiva, né, no exterior, e eu vi um menino mascando chiclete. Na sala de aula eu fui falar com ele, falei assim, tô vendo que você tá mascando um chiclete e pode? Na sua escola pode? Ele, pode, a minha professora me estimula a isso. Eu olhei para o menino e falei assim, é mesmo? Por quê? É um menino de 8, 9 anos. Ele me responde assim, porque na neurociência, mascar chiclete enquanto você está fazendo uma atividade estimula o teu foco e tua atenção. Uau! Eu falei assim, ótimo, obrigado. Vou mascar mais chiclete enquanto eu estiver estudando. Vou permitir ensinar os meus alunos, estimular os meus alunos. Né? E que bacana. Se eles fizerem alguma coisa de errada com chiclete, eu sou o adulto da relação, eu preciso falar, cara, isso que você fez foi errado. Vai contra os nossos valores, né? Então, acho que tem a ver, sim. Ambiente de confiança tem tudo a ver com os valores e ajudar os alunos a compartilharem os valores deles também e a gente ir agregando isso no nosso trabalho. Ai, que bacana. É dar voz, dar essa escuta aos valores que são inegociáveis para eles também, né? E a gente poderia, por exemplo, fazer uma listinha, enquanto educador, dos valores que são inegociáveis para mim dentro de uma sala de aula e construir coletivamente aqueles valores que são inegociáveis para eles? Claro. Eu acho que essa construção ela tem que ser coletiva, né? Isso é uma coisa que a gente faz pouco. A gente dá pouca escuta para os nossos alunos. Na verdade, a gente nem dá escuta, né? Muitas vezes a sala de aula tradicional, né? Sim, estão gritando. Mas a gente não dá os ouvidos. Exatamente. E silencia eles, né? Também, né?
Acontece muito. Acontece. É por isso que a gente está aqui, né? Para fortalecer esse debate, fortalecer isso dentro das nossas formações, porque a gente quer uma outra escola. A gente quer uma escola coletiva, escola que seja para todos. A gente está falando tanto de protagonismo do aluno, autonomia do aluno, só que a gente não cria as vias para que isso aconteça, né? E eu sinto, essa conversa que a gente está tendo, ela é tão profunda. Às vezes as pessoas vão nos ouvir e elas vão falar assim, mas o Ivan ele poderia falar mais sobre práticas, o Ivan podia falar mais sobre o que fazer, como que eu escrevo, como é que eu falo, como é que... E eu tenho medo disso, sabe? Não se trata de uma metodologia pronta, né? Não está escrito em pedra, né, Ivan? Não, é uma percepção. Quando a gente fala de cultura... eu falo que no começo, tudo bem, você pode criar, eu gosto da palavra andaime, né? Você constrói andaimes, só que o andaime, ele só é montado quando você está construindo um prédio. Quando o prédio está construído, o andaime sai. As pessoas amam o andaime, né? Aquela estruturinha que você tem no começo, porque ela ajuda, você consegue escrever num planejamento e parará. Mas o que a gente está atrás não tem gente que mora no andaime. Sim. Isso é triste para mim. E eu acho que o professor é um cara super criativo. Acho que as professoras são incríveis. E elas são capazes de criar coisas que vão além da minha cabeça, daquilo que eu posso entregar para elas. Então, eu prefiro ensinar a criar do que dar regras prontas para... né? Então, esse papo, para mim, para alguns pode parecer bem conceitual e bem, assim, né, abstrato, mas eu vejo como algo extremamente palpável. É uma transformação em si primeiro, né? É um jogo de autopercepção, para depois você começar a ir para as camadas de fora, né? Sim. Então, eu acho que é muito... não se enganem, né? Você que está assistindo a gente aqui, tudo que eu estou trazendo aqui não é meramente conceitual. É aplicável, mas não é um aplicável, às vezes, visual. Eu não vou ensinar aqui como é que você arruma as carteiras. Não, é a tua percepção, é aquilo que você consegue fazer e você sabe onde estão as suas próprias barreiras para você ir derrubando e para você ir crescendo, né? Cada escola tem uma realidade, né, Ivan? Certeza. Cada sala de aula é uma realidade diferente. E quem melhor do que esse educador que está lá no chão da escola para dizer, olha, dentro da minha sala de aula isso vai funcionar, isso não vai funcionar. Mas a gente tem que se permitir, né? O se autorizar. Aquilo que não funciona, adapte. Sim. Né? Então, assim, só que você precisa ter o desejo, você precisa entender... por que você está fazendo isso, né? A gente não faz porque a gestão da escola manda, a gente faz porque a gente está motivado intrinsecamente, a gente quer realmente causar transformação nos lugares, né, onde a gente está trabalhando. E é isso que você falou também, né? Não só cada escola tem uma cultura, mas ela está inserida dentro de uma comunidade. Será que a escola entende a comunidade? E aí a gente pode ampliar esse negócio, a relação de confiança. Esse assunto vai longe. Né? A cultura de confiança, ela começa... É que nem jogar uma pedra num lago e a gente vê as ondas formando, né? Se ampliando. Ela vai ampliar, né? Bacana, Ivan. E esses aspectos que você está falando também, Ivan, claro, dentro da cultura de confiança, a gente pode pensar na cultura do medo, né? Na questão do medo, né? Porque a melhor forma da gente aprender é fazendo. E muitas vezes a gente não se permite, né? Porque esse medo, ele vai paralisando, ele vai deixando a gente estagnado. E aí, você traz uma leitura que é super importante, que é a Organização Sem Medo, né? Que é uma das suas... das suas leituras bases, aquela leitura basilar que é extremamente importante e que ele fala exatamente sobre o medo que a gente tem de se expor, o medo que a gente tem de ser julgado por aquilo que a gente pensa, exatamente porque os contextos em que a gente se formou foi exatamente dessa forma. E ainda hoje, infelizmente, né, as escolas mais tradicionais são assim. Mas quando a gente está
com esse alicerce, com essa base do que são os nossos valores, né? A gente consegue se expor com mais facilidade, a gente consegue entender que tem um certo e um errado, né? Mas que tudo são possibilidades, né? Tô errada de pensar dessa forma, diz pra gente, né? Sobre esse medo que nos paralisa tanto e que a cultura de confiança, né? Traz um olhar tão cuidadoso com relação a isso, né? Principalmente dentro do nosso contexto da educação. Né? O medo de dizer o que pensa, o medo de permitir que os nossos alunos digam o que pensam e assim fortalecer essa cultura do medo, né? Como que a gente foge disso? A cultura do medo, ela é um sistema muito pesado. Assim, ela é sistêmico mesmo. A gente analisa que a cultura do medo, ela está já instalada nos meios profissionais. Ela já está eu não sei quem copia quem, né? Alguém sempre copia alguém, mas eu acho que o sistema escolar acabou copiando isso lá no sistema da primeira Revolução Industrial, onde tinha que ter um capataz dentro da indústria que mandava os outros fazer e os outros tinham que obedecer. E, de repente, você precisava garantir educação para as pessoas. E a única maneira de fazer isso em larga escala era imitando o processo que acontecia dentro das indústrias. E eu acho que a nossa sociedade é uma sociedade baseada no medo, né? Eu acho que o que acontece em casa, muitas vezes, é que os pais não lideram com amor, eles lideram pelo medo, né? Não estou criticando os pais, eu sou pai, tá? Eu já errei muito com minha filha, né? Hoje a gente tem uma cultura de confiança em casa, não porque eu nunca tenha errado, mas porque em algum momento eu percebi que eu tinha que pedir perdão para minha filha. Sim. E a coisa mais linda, porque ela tinha lá, eu lembro de algumas vezes, não foram tantas, tá? Tá bom. Mas algumas vezes, quando ela tinha uns 2 anos, acho que foi a primeira vez, que eu cheguei para ela e falei assim, filha, papai falou bravo com você, mas o papai estava errado, você estava certa. E eu achei que ela ia levantar e falar assim, eu não te disse. E no final, ela simplesmente no final do meu discursinho, ela olhou para mim e falou assim, papai, não tem problema, eu te perdoo. Né? Aí eu falo assim... Com 2 anos dando uma baita de uma lição. Nossa, fácil assim. Eu falei assim, é tão fácil assim. E isso impactou minha vida como professor. Né? Eu percebi que eu podia fazer isso com os meus alunos também. E falei assim, gente, eu já ensinei coisa errada. Eu falei assim, olha, em tal conteúdo eu passei um conceito errado para vocês. Me perdoem. Vamos retomar? E a resposta das crianças é, professor, não tem problema. Vamos lá. E eu falei assim, cara, o medo, isso que você está colocando é muito real. A cultura do medo, ela é totalmente oposta à cultura da confiança, né? Se tem algo que a gente precisa lutar contra é nosso papel como educador. Será que a gente não pode fazer uma autoavaliação e entrar numa sala e só avalia a reação dos alunos? Você vai perceber se você é ameaçador ou não. Às vezes, só sua presença, os alunos já gera reações físicas que você fala assim, cara, eles estão com medo de mim. Será que o meu comportamento aqui, né, tem gerado isso? Né? Como é que eu luto contra isso? Então, aí entra o Instituto Signativo de novo, né? Todas as formações que vocês trazem são instrumentais para fazer essa autoanálise, essa autogerência e melhorar a nossa existência dentro da sala de aula como professor, né? Dos alunos te perceberem de uma maneira menos ameaçadora, né? Isso tem que extrapolar e ir para a sala dos professores. Professor recém-chegado, contratado, não ter medo do professor mais velho, nem da coordenação, nem da direção. Então, o livro Organização Sem Medo, eu acho muito bacana porque ele traz realmente essas grandes organizações no mundo, né? Fala exemplo da Google, né? De outras empresas grandes. Né? Da Disney. Muito legal. E eles descobriram que se criatividade e a opinião das pessoas é uma coisa importante, elas não podem ter medo não pode haver barreiras para que elas façam isso, né? Então, eu acho que está aí o grande vilão com o qual nós temos que lutar para que a cultura de confiança se estabeleça, né?
Exatamente. E quando a gente vai percebendo, né? Quando você falou de trazer tudo isso para a consciência, isso vai dando liberdade para a gente falar sobre tudo. A gente vai criando, desde essas questões mais delicadas, né? Mais densas, né? Tudo vai se tornando mais leve, né? O medo, ele vai ficando de lado e a gente vai abrindo caminhos. E vai entrando, por exemplo, né? Ferramenta, né? Para falar de ferramenta. Comunicação não violenta. Eu posso falar tudo o que eu quiser. Né? Eu só preciso cuidar como é que eu entrego isso, como é que eu me preocupo com a pessoa que está recebendo, como é que, né? E, de novo, né? Você pode ler o livro lá do Marshall sobre comunicação não violenta, e é um livro super instrumental. Muito. Andaime, de novo. Você vai lá, monta o seu andaime de comunicação não violenta. Uma hora você vai perceber que o prédio está pronto, você não precisa mais do andaime e flui natural. Você fala de uma maneira, né? Humana, super assertiva, porque você já está treinado numa nova estrutura, né? Você já está na consciência, né? Isso já é ativado automaticamente, né? É o que você fala, isso flui, né? A gente traz mais fluidez. Bom, e tudo isso é uma inspiração, né, Ivan? Aqui dentro do Instituto, a gente sempre busca trazer nas nossas falas que tudo é um convite, né? Quando a gente olha para a cultura de confiança, a gente pode olhar para ela como uma fonte de recurso, né? Para a gente não usar estratégias que não deixam de ser, mas como um recurso para a gente usar dentro da nossa sala de aula, né? E testar para a gente perceber aquilo que dá certo, aquilo que não dá certo. Enfim, a gente pode tornar as nossas escolas muito mais acolhedoras, né? A gente tem um ambiente tão diverso e por que não usar de tudo isso para a gente buscar resultados mais positivos, mas com práticas mais acolhedoras, né? Porque a cultura de confiança diz isso, né? Eu olhar para o outro, eu acolher o outro, né? A gente linka isso diretamente com a inteligência socioemocional, né? Quanto melhor a gente gerir tudo isso, mais resultados positivos a gente tem. Com certeza. Com certeza. Eu acho que no final do dia, a gente está falando, sim, né? Não é pecado falar isso. A gente está falando de produtividade, a gente está falando de não só do aluno, mas do próprio professor. Ele é cobrado, né? Nós, professores, vivemos uma situação de pressão, gestão vive uma situação de pressão, mas no final do dia a gente quer que os alunos aprendam, a gente quer que eles tenham um alto desempenho em tudo aquilo que eles fazem. Só que se a gente não transformar a escola nesse lugar acolhedor que gera engajamento, sem engajamento você não consegue, o aluno não consegue ter a produtividade que a gente tanto espera, né? Então, eu gosto de dar esse exemplo, né? Um professor de matemática uma vez me procurou e ele me falou assim, Ivan, na época eu estava como coordenador, né? Ele falou assim, Ivan, estamos com um problema. Nossos alunos da primeira série do ensino médio estão com deficiência nas 4 operações básicas de matemática. Eu não consigo ir além porque tem aluno que não consegue fazer divisão, não consegue fazer... E daí eu virei pro professor e falei assim, parabéns, cara. Ele, como assim parabéns? É um problema. Eu falei assim, cara, já pensou se você não descobre isso? Já pensou se esse aluno sai da escola com deficiência nas 4 operações básicas da matemática? Cara, você fez o seu papel. E aí ele falou assim, e aí, o que eu faço? Do exercício? Eu falei assim, não, vamos fazer o que a gente chamava lá na escola de aventura de aprendizagem. Vamos criar uma situação em que o aluno queira tirar essa deficiência, queira perder essa deficiência, né? E aí a gente criou uma história, em 2030 o mundo ia ficar sem alimentos e não sei o que lá. E colocamos 2030 é super intencional, porque o aluno vai pensar, 2030 eu tô vivo. Sim. Pô, a gente vai passar fome, vai acabar a comida, né? Então a gente criou uma história e lançou para eles, e o professor arquitetou todo o plano de como as operações básicas iam entrar dentro dessa história, né? E era um reforço Sim. que os alunos iam fazer durante um mês na escola. O resultado do primeiro dia dessa aventura foi que eu andava pelo corredor da escola, os alunos me abordavam e eles vinham trazer os estudos deles. Falaram assim, professor, olha só o que nós estamos fazendo, falando com empolgação sobre o trabalho que eles estavam fazendo. E o mais incrível, tocou o sinal para ir embora, os alunos não saíam do lugar. Eles continuavam ali
fazendo, eles queriam fazer. Os pais reclamando no portão, cadê meu filho? Tá na hora de ir embora. Hora do almoço, libera, professor. Eu assim, gente, eles não querem ir embora. O problema não é nosso, o problema é deles, né? Coisa boa. E é o melhor dos mundos, porque o aluno não foi só a nossa criação como professor da aventura de aprendizagem. Uhum. Foi atrair o mundo do aluno para dentro da sala de aula e ele se sentir contemplado com isso. Falou assim, poxa, é importante que eu saiba matemática. Eu vou precisar disso lá fora um dia, né? E o aluno se engaja porque passa a ser propriedade dele, Uhum. né? Então, realmente, assim, a gente pode fazer um trabalho que gera resultados excelentes, né? Mas que pode ser mais engajador, que pode ser mais motivador, mais inspirador, né? Uhum, exatamente. E produzir essas aprendizagens significativas, né? Que Com foi isso que certeza. aconteceu. E esse professor, a gente tocou num ponto que me fez lembrar do quanto as perguntas certas ajudam a gente a tomar as melhores decisões, né? Com Nesse certeza. caso, ele foi lá, Ivan, está Uhum. acontecendo isso, isso e isso. O que eu faço? Uhum. Né? Uhum. O que eu posso fazer para mudar essa realidade? Uhum. Né? Nesse universo todo, o que eu posso trazer para dentro da minha sala de aula? Né? Até que ponto eu posso me permitir? O que eu devo fazer? Né? As perguntas certas ajudam a gente a buscar respostas. Isso é muito interessante porque só pergunta quem não tem medo, onde tem ambiente de confiança. Esse professor, ele podia ter ficado quieto, e passando esses alunos até sair até se formar no ensino médio, e eles não seriam mais problema nosso. Mas o professor, ele descobriu algo que para mim é alarmante realmente, mas tinha ambiente de confiança para conversar e falar assim, cara, a gente não pode seguir adiante com isso, precisamos fazer alguma coisa. E ele se expôs. Pô, eu sou professor de matemática, se os alunos não sabem, a culpa é minha, né? Sei lá, ele podia pensar todas essas coisas, impedi-lo de fazer o próprio trabalho, porque poderia existir uma cultura de medo que impedisse ele de fazer o que ele tem que fazer. Né? Exatamente. Isso é muito bom. É como se fosse um fio condutor mesmo, né? Você vai acho. Todos os dias puxando um pouquinho, né? As inspirações, elas vão se conectando e a gente vai percebendo aquilo que vai dando certo, né? Como a gente tocou aqui, nada está escrito em pedras. Não. Né? A gente pode... tudo é possível de mudar. Tem um monte de ferramenta que a gente tem aí por aí para usar, para atrair para dentro da escola. O problema é que as pessoas às vezes se apaixonam tanto por uma ferramenta e isso acaba se desgastando com o tempo, mas atraia mais ferramenta e tenha um propósito. Só um mecânico que tem uma caixa cheia de ferramentas, mas não tem carro para consertar, e ele não sabe qual é o propósito, o propósito dele como mecânico não vai acontecer nada. Agora, se você sabe que você está ali para resolver o problema de um carro, você abre sua maleta e você usa tudo que tem ali, né? Então, é isso, né? Nada contra as estratégias, Sim, né? sim, tudo bem. Elas são, mas você precisa ter uma intencionalidade muito forte por trás disso, né? E abrir caminhos, a gente vai ampliando os nossos olhares e vai saindo daquele lugar, né, Ivan? E esse movimento, todo ele permite que o professor se apoie em tudo isso, né? E vai criando ali dentro das suas práticas o próprio material, né? Você estava falando das ferramentas ali, né? Da caixinha de ferramenta. Vai colocando tudo ali no seu banquinho de práticas, como diz você, né? E vai criando ali aquela poupancinha de conteúdos, né? Vai criando aquilo que vai dando certo, aquilo que é mais legal, enfim. Permitir que o professor e o aluno experienciem tudo isso, né? Experienciem juntos, né? É uma construção coletiva, né? Não dá para ficar só no professor, tem que chegar até os nossos alunos. A intenção, né, Ivan, é sempre olhar para esses recursos e, mais uma vez, fazer o convite, né? Deixar um convite para os nossos educadores. A gente faz a proposição, mas lembra que sempre da importância de acionar, né? Vamos propor e vamos acionar, né? Vamos nos permitir, né? E isso tudo é fortalecer conexões, né? Com certeza, com certeza. E eu falo, a gente fala muito com professores e professoras aqui, né?
Mas eu lembro também que essas conexões, elas só são possíveis quando tem também uma gestão das escolas que se preocupam, né? Fazer o time funcionar como um time de verdade, né? E é um jogo de abrir mão, né? Às vezes, o professor, para dar certo com o aluno, o professor vai ter que abrir mão de algumas coisas. Os alunos precisam abrir mão de alguma coisa. E mesma coisa nas outras relações, né? A gente agarra muito firme aquilo que a gente quer e aquilo que a gente acha que é tão importante para a gente e esquece de que, né? Para o outro vir, eu preciso abrir espaço para ele e vice-versa, né? Bacana, né? O outro é sempre a base da nossa atuação, né, enquanto educadores, né, e principalmente aqui dentro do Instituto. Eu ia comentar sobre o livro Organização Sem Medo, que tem um trecho em que eles falam sobre a relevância do outro. O outro, ele sempre é relevante, né, e aí eles trazem uma pesquisa que foi feita dentro da NASA com os colaboradores e chegaram até esse profissional da limpeza e perguntaram para ele, o que você faz aqui? E ele respondeu, eu ajudo a levar pessoas para a Lua, com né? certeza. Ou seja, ele entendeu a cultura de confiança dentro daquela empresa, onde, né, uma empresa, é uma corporação, e, enfim, ali todos eram relevantes. Eu acho que a gente tem que olhar assim para os nossos alunos, para a nossa comunidade, para os nossos educadores. Todos são relevantes, né, Ivan? Com certeza. Temos que considerar todos. E já estamos aqui nos encaminhando para os nossos momentos finais, os finalmente. Vai todo mundo. E eu queria agradecer de coração, Ivan. Você sabe, assim, o quanto você é um cara que a gente admira aqui dentro do Instituto. O Ivan, gente, é daqueles professores que ele transborda conhecimento e que ele é incapaz de guardar só para ele, sabe? Então, a gente sente o seu amor pela educação. Você faz a gente acreditar que é possível ter um mundo melhor por meio da educação, né? Poxa, com a educação obrigado. A gente consegue... Você ensina pra gente todos os dias que a gente transforma as pessoas e as pessoas é que transformam o mundo. Então, gostaria que você deixasse aí suas palavras finais para esse podcast. Bom, primeiro te agradecer, né? Uma generosidade muito grande sua, né? A nossa mestra aqui, né? A nossa... Eu falo que Instituto Signativo é um alinhamento de planetas, né? E a gente sempre fala isso para a Belisa, né? Assim, é incrível como é que as almas se encontram aqui e elas se conectam e se encaixam. E eu estou muito feliz de estar aqui nesse podcast com você, né? Para mim, eu não sinto a pressão das câmeras, das luzes, porque eu tô aqui contigo, né? Que bom, Obrigado Ivan. pela tua generosidade. Eu creio que se tudo dá tão certo assim no Instituto é porque a gente está junto, estamos fazendo junto. Com né? certeza. E considerações finais, né? Eu acho que a profissão, o profissional da área da educação é alguém que precisa ser muito valorizado. Eu acho que o Instituto Signativo está fazendo isso com as suas propostas. É sempre o educador no foco. A gente entende que vai chegar na ponta, que é o aluno, mas é através sempre do professor, da gestão das escolas. E acreditem, todo esse movimento, a gente gravar esse podcast aqui é um movimento de amor e de respeito, de confiança, né? Com o trabalho que já é feito, né? Quando a gente fala aqui da escola tradicional, às vezes a gente pode estar até ofendendo alguém. Não estamos aqui julgando a escola, mas não, é um lugar que a gente ama tanto. Acho que a base é o amor mesmo, né? E que a gente quer que evolua, cresça, né? Então, meu recado final é que nós amamos vocês, né? Educadores e educadoras, amamos a escola, a educação, e a gente continua na luta aqui para fazer desse ambiente um ambiente melhor, um ambiente de confiança, né? Acreditando sempre, né, Ivan? Sempre. Acreditando sempre. Valeu, Ivan. Obrigadão de coração. Gente, vamos finalizando por aqui. Vocês ouviram mais um episódio do SignaCast, o podcast do Instituto Signativo, sobre uma educação que faz sentido e que faz sentido. Sigam as nossas redes, acompanhem as nossas atualizações. Lá tem muita coisa boa sobre educação e até logo.